Então, vamos começando. Bueno, aqui, minha temática, nós outros três vamos nos complementar bastante, não? Nesta manhã. Então, não vou também repetir aspectos que Santiago também já ha tocado aqui. Mas, de todas as maneiras, aqui estamos ocupados com essas instâncias intermédias, não? Então, entre elas, as conferências episcopais, mas poderia haver outras que Carlos aqui, Mendoza, ha recordado, não? Outras instâncias poderia haver também, não? Entre, justamente, o primado, a Igreja de Roma, e as igrejas locais, ou as igrejas particulares, não? E o que vou aqui trazer à reflexão, somente dois aspectos em relação à temática que nos ocupamos aqui, não? O lugar da conferência episcopal, ou das conferências episcopais, no exercício da sinodalidade eclesial. E segundo aspecto, sua relação com o magistério, não, da Igreja, uma vez que são duas questões bastante problemáticas, não, no contexto em que nós vivimos. Sabemos muito bem, digo aqui na introdução de meu texto que está aí, que é resumo, depois há texto mais largo, não, que nas últimas 3 décadas, nesse processo de involução eclesial que nós tivemos, e temos, em certa medida, todavia, não? Porque as reformas todavia não foram hechas como se pensa necessárias. As conferências episcopais, não? Elas têm uma relevância cada vez menor, não? Podíamos quase que falar de la irrelevância, não? De las conferências episcopais em lugar de la relevância, não? Desafortunadamente, não? Sobretudo em relação a seu estatuto teológico, não? Houve esse questionamento, não, de seu estatuto aí nos anos 80, sobretudo em 92 houve uma reforma, não, de los estatutos das igrejas episcopais nacionais, sobretudo. Aí temos o quadro que conhecemos hoje, não? Bueno, as conferências, como digo no primeiro ponto aqui, Rahner, pero esse já é Pio X, quando ele regulamenta as conferências episcopais nacionais, o próprio Papa habla, não, de que elas têm uma estreita relação com os concílios particulares, não, da Igreja do primeiro milênio. E mais que todo, aqui habla Pio X, não? Alude a eles, incluso, como uma parcial substituição dos concílios particulares, não? Então, no sentido de que não é algo assim totalmente novo, não? Há na Igreja uma presença de uma instância intermédia que as conferências episcopais nacionais e também continentais, não? Elas prolongam na história. Sabemos muito bem, não, que as conferências, em seu primeiro momento, tiveram uma grande importância, grande dinamismo, não? Sobretudo depois do Concílio Vaticano II, mas hasta os anos 85, hasta os anos 90, não? Porque depois temos uma outra realidade, não? Mas quando elas mesmas nasceram, não, aí já houve, não, centralismo da cúria em relação a elas, não, que las vai levar a perder sua autonomia. Por exemplo, se determina, não, que antes de reunir-se, não, se informe, não, a Santa Sede e que se envie posteriormente as actas de cada sessão de trabalho, assim como as decisões tomadas, não? E isso não ocorria com os concílios particulares. Os concílios particulares nasceram com muito mais autonomia que as conferências episcopais nacionais, não? E aqui cito, por exemplo, no caso da conferência, não, primeira general de América Latina, em Rio de Janeiro, em 55, que aí vemos esta presença de controle muito mais explícito, não? Então, primeiro, não, solamente a Santa Sede pode convocá-la, não tem poder de convocação. A agenda é definida por la Santa Sede, se foi Rio de Janeiro. Delegado pontifício será dos presidentes da conferência, e assim sigue, na América Latina, não? Sempre houve delegado pontifício que preside também, não? Membros da Cúria Romana serão membros da conferência com direito a intervenir nas sessões e a votar, e continua assim.
¿no? Incluso en Aparecida, ¿no? Y las conclusiones de la asamblea deben ser aprobadas por Roma. Y continúa así, ¿no? Y así también ocurrió, ¿no? Con Aparecida, ¿no? Bueno, la cuestión de las conferencias, ¿no? Ahí está una cuestión levantada por ocasión del Sínodo de 85 y ahí sobre todo Ratzinger, ¿no? Y aquí reproduzco un poco su posicionamiento que está en este libro Informe sobre la Fe, ¿no? En que le cuestiona el rol, ¿no? Teológico de las conferencias episcopales, ¿no? Y atribuye a ellas un rol meramente pragmático y funcional, dice él, ¿no? Las conferencias episcopales no tienen una base teológica, increíble, ¿no? No forman parte de la estructura imprescindible de la Iglesia, tal como la quiso Cristo, pero muchas otras instancias tampoco, ¿no? Solo tienen una función práctica concreta. Ninguna conferencia episcopal tiene, en cuanto tal, una misión magisterial. Por eso que muchos se escandalizan cuando Francisco cita conferencias episcopales, ¿no? En sus documentos, ¿no? Sea conferencias nacionales como también continentales, ¿no? Sus documentos no tienen un valor específico, excepto el valor del consenso que le es atribuido por cada obispo. Entonces, en el fondo, reconoce, ¿no? El magisterio de la primera instancia universal y el magisterio del obispo local, ¿no? Sin ninguna instancia intermedia, ¿no? Por ahí tuvimos muchas respuestas de eclesiólogos de peso, incluso algunos de aquí escribieron también al respecto, ¿no? Pero nada impidió que hubiera una regulación jurídica en 92, ¿no? Como citó aquí citó Santiago, ¿no? En que disminuyó todavía más, ¿no? El rol de las conferencias episcopales nacionales, sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que está por detrás, ¿no? En el fondo de ese cuestionamiento del estatuto teológico de las conferencias episcopales? Está una eclesiología, ¿no? Y aquí entonces Santiago ya se refirió a ese debate entre Ratzinger y Casper, ¿no? Y aquí se expresó muy bien la base eclesiológica de esos posicionamientos, ¿no? En el fondo, ¿no? Hay una eclesiología, aquella del segundo milenio, ¿no? Que fue superada por el Vaticano II, según la cual no existe una iglesia universal que precede y se hace presente en las iglesias locales, ¿no? Y Ratzinger lo dijo, ¿no? Explícitamente esto, ¿no? Y de la que el Papa es el representante y el garante, ¿no? Entonces, las diócesis, ¿no? Serían parcelas de una iglesia universal y, consecuentemente, ¿no? Los obispos, más o menos colaboradores, ¿no? Del Papa, que a su vez, ¿no? El Papa es casi el obispo de los obispos, ¿no? Y claro que en esta eclesiología no hay ningún espacio para una instancia intermedia entre, ¿no? La iglesia universal y la iglesia aquí llamada particular, ¿no? o local, ¿no? Bueno, en el Vaticano II, ¿no? La eclesiología es bastante, ¿no? Clara en este particular, ¿no? La iglesia católica entera está en cada iglesia local y la iglesia es comunión, ¿no? De iglesias locales, ¿no? Entonces no hay iglesia ni anterior ni exterior a las iglesias locales. Casper habla, ¿no? De esta eclesiología, que hay una iglesia universal que precede las iglesias locales. Casper llama de una ficción eclesiológica, ¿no? O una metafísica teológica, dijo él, ¿no? Entonces, esa concretud de la iglesia en las iglesias locales, ¿no? Entonces, claro que en este sentido, dice el concilio que la diócesis es porción, no parcela, no parte de la iglesia universal. La porción contiene el todo, ¿no? Entonces, la iglesia toda, entera, está en cada iglesia local, pero no es la iglesia toda, porque la iglesia es iglesia de iglesias, la comunión de las iglesias locales, ¿no? Entonces, por un lado, autonomía de las iglesias locales, ¿no? Y de otro, la comunión con las demás iglesias, ¿no? Que la iglesia de Roma preside esta comunión.
¿no? La Iglesia de Roma, una iglesia que preside la comunión, ¿no?, de las iglesias, ¿no? Bien, entonces hay una relación intrínseca, ¿no?, entre sinodalidad eclesial y colegialidad episcopal, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Porque, ¿no?, en realidad, ¿no?, el obispo, ¿no?, en su iglesia local, ¿no?, ele também necessita estar em sinodalidade com sua igreja local. Então, não é o obispo solo, não? É o obispo com todo o povo de Deus presente em sua igreja. E mais que isso, sua igreja, e este obispo que pertence a um único colégio, e sua igreja em comunhão com as demais igrejas. Por lo tanto, não, é a comunhão do obispo com seu povo e de sua igreja com as demais igrejas que acontece a sinodalidade eclesial. Então, você pode conceber a sinodalidade eclesial, digo, a colegialidade episcopal independente, não, da sinodalidade eclesial, não? Basta ver que na história da igreja, o povo de Deus, em cada igreja local, tinha um rol importante, não, em decisões claves, incluso na eleição dos obispos, não? O povo de Deus tinha uma palavra, não, definitiva, não? Então, quando é que passa a haver uma ruptura entre sinodalidade eclesial e colegialidade episcopal? Quando se dá o eclipse, não, do sensus fidelium, não? O sensus fidelium praticamente, não, vai ser posto em segundo plano, como em grande medida permanece até hoje em dia, não? E, por lo tanto, não, há uma ruptura entre sinodalidade eclesial e colegialidade episcopal, não? Isto dá margem a concebir, não, o colégio dos obispos como um grupo de pessoas que têm poder sobre a igreja e não em la igreja, não? Então, essa ruptura é bastante, não, complicada para a igreja, não? Um poder sobre, não em la igreja, não? Como se os obispos não foram membros, não, também da igreja e de sua igreja, não? E como se este colégio não se vinculara também a la solicitud, em la solicitud de todas as igrejas, não? Todas as igrejas. Então, esta ruptura, não, que ocorreu tem consequências, evidentemente, para as conferências episcopais também. Não? O que há por detrás, não, desta concepção, desta ruptura de sensus fidelium, não, entre sinodalidade e colegialidade episcopal? No fundo, não, há aqui uma questão de teologia do sacramento da ordem, não? Quando se perdeu o sentido sacramental da ordenação episcopal, aí começa, não, então, essa ruptura. A ordenação passou a ser consagração episcopal, não? Ou seja, foi reduzida à transmissão por graça, não, de la sacra potestas, não, entre aqueles que la confierem e ele que la recebe, não, sem que a assembleia da igreja local exerça neste acto qualquer função. Então, quase uma transferência de poder, não, entre quienes la confierem esse poder, não, e quem o recebe, sem que a igreja, não, exerça aí uma função. Tanto, não, que muitas vezes em la ordenação de obispo, sequer existe uma igreja local, não? Dado que alguém às vezes é ordenado obispo para presidir uma igreja, sem que não é para presidir a igreja, sino para legitimar, não, um episcopado de dignidade funcional ou incluso conferir um prestígio no exercício de alguma função burocrática, não? E é um número bastante grande hoje em dia de obispos, não, muito grande, quase uma terceira parte dos obispos, não, que não têm igreja, não, local, não? Se
todos os auxiliares e aqueles outros que têm outras funções também, não? E isto, evidentemente, se deve a uma determinada concepção do sacramento da ordem, não? O Código de 1917, ¿no?, vai abolir toda a participação do povo na eleição, ¿no?, do obispo, ¿no? O nombramiento não se dá por el Papa, ¿no? E no fundo, como é que o obispo se queda membro do colégio? Por el nombramiento do Papa, ¿no?, mais que por sua ordenação no seno da igreja local, ¿no? Então, dá margem a colégio que vai exercer seu poder sobre a igreja e não em la igreja, ¿no? Aqui, no fundo, ¿no?, quase que há primado, ¿no?, de la colegialidade episcopal sobre a sinodalidade eclesial, uma inversão. Quando, na realidade, ¿no?, a colegialidade se inserta dentro da sinodalidade. Aqui há uma inversão. O Código de 83, ¿no?, todavia, ¿no?, dá margem a continuar pensando nessa perspectiva, porque, ¿no?, habla, ¿no?, laicos e clérigos, então habla do Papa, o colégio dos obispos, o sínodo dos obispos, os cardenais, a curia romana, os núncios, não? Antes de estabelecer-se o que é uma igreja local e o que é a comunhão das igrejas. Então, entra pouco mostrando a hierarquia e depois que vai falar, não, da igreja local, não? Então, se apresenta o colégio como grupo de pessoas que existe anteriormente à consideração da igreja como comunio ecclesiarum, independiente da comunhão entre as igrejas, não? Como se explica esse déficit eclesiológico, não, no novo código? Não? Que o concílio não explicitou de maneira mais clara a articulação entre o collegium episcoporum e a communio ecclesiarum. Não? A Lumen Gentium disse como alguém se convierte em membro do colégio, não? O novo membro do corpo episcopal está constituído em virtude da consagração sacramental e mediante a comunhão hierárquica com o cabeça, não? E os membros do colégio. Pero silencia que o novo obispo passa a ser membro do colégio não por el nombramiento episcopal, não por el Papa, sino por haver sido ordenado para uma igreja local. Não, isto continua, todavia, não, aí sem ser explicitado, o que dá margem, então, a pensar dentro dos parâmetros da eclesiologia antiga. Não? 3 minutos, não? Por aqui, terminando, então, o segundo ponto, não, a questão das conferências episcopales e magistério, não? Aqui, então, os 3 níveis do magistério, não? O universal, o magistério do obispo, não? Em sua diócese, e o caso, então, das instâncias intermédias, aqui que pongo aí na página 6, aí, não? E essas instâncias intermédias, não, já houve na história, os concílios particulares, não? Isso já vimos. E esses concílios, como dijo aqui Santiago, eles exerceram um magistério. Não foram simplesmente, não, organismos com uma função prática e funcional, não? O hecho é que, historicamente, e sobretudo a partir de Trento, a partir do século IX, como dijo Santiago, não? Magistério, no fundo, vamos a estar reduzido, não, ao magistério do Papa e do obispo diocesano, e praticamente nem do obispo diocesano, não? Praticamente o magistério do Papa, não? Então, a questão, não, se as conferências episcopales têm ou não uma função magisterial, não? Então, também tem que ver, não, como se interrelacionam, não, as igrejas entre si e com a igreja de Roma. Não?
es en esta relación que se plantea la cuestión del magisterio, ¿no? Y el concilio, ahí pongo, ¿no?, en la página 7, ¿no?, con mucha prudencia, no habla en colegialidad, sino en colegio, ¿no? Y habla de un colegio, ¿no?, que es estable e indivisible. Solo que, ¿no?, ¿qué entiende el concilio por indivisible, ¿no? Então, se poderia entender, como dijo também Santiago, ¿no?, ou então el colegio inteiro ou nada, ¿no? Sin embargo, habla el concilio también en el fondo, ¿no?, de acciones estrictamente colegiales, ¿no?, que es en el caso de un concilio o fuera de él, cuando ¿no?, el Papa convoca, o entonces, ¿no?, de acciones, ¿no?, que se da en el caso fuera de ese estrictamente colegial, ¿no?, que puede darse también de dos formas, ¿no? Quando o Papa convoca um grupo de obispos, no caso de um sínodo da Amazônia, por exemplo, não? Ou quando um grupo de obispos ou uma conferência episcopal, não? Também toma a iniciativa com o consentimento, não? Da Igreja de Roma, não? Então, formas parciais de colegialidade, não?, que o concílio habla de efeito colegial, de união colegial, ou de solicitud de todas as igrejas, ¿no? E essas formas parciais não estão desprovistas, ¿no?, do verdadeiro exercício da colegialidade, porque a colegialidade pode ser do colégio inteiro ou do colégio, ¿no?, em suas partes, quando com também o consentimento, ¿no?, da Igreja de Roma, ¿no? Por isso que, não é, teologicamente, é muito difícil sustentar que as conferências episcopais não tenham, não, uma função também magisterial, uma vez, não, que houve na história instâncias intermédias que exerceram, não, este rol também. É isso.